Mas agora você vai ver na tela o momento exato da prisão de um criminoso. Olha a tranquilidade que o cidadão sai. Olha lá, o camarada sai sem nenhum pingo de vergonha, sem nenhum pingo de sofrimento. Ele vai tranquilo. Tá algemado, a polícia leva, coloca no cofre da viatura e ele não tá nem aí. Como diz um amigo meu, tá tranquilo, tá 12/8. Olha lá, 12/8 o criminoso preso. É, rapaz, isso aí foi no bairro Cerâmica, lá em Muriaé. Esse homem que aparece na imagem é o Otílio Silva Neto. Hoje ele tem 40 anos. E por que que o rostão dele está aparecendo aqui na tela do Cidade? Porque ele já foi condenado por ser o mandante do assassinato desse outro homem aqui que está na tela. O Marco Aurélio Souza, conhecido como Marquinho do Santana. Esse crime foi lá em 2016. O Marquinho aqui foi morto a tiros dentro de uma padaria. Armaram a arapuca para ele, ele foi na padaria, lá dentro entraram e mataram. Em pouco tempo a polícia levantou todos os envolvidos. Um morreu, você vai entender por quê daqui a pouco na reportagem. Outro foi absolvido no tribunal do júri. E o Otílio, que apareceu sendo preso, foi condenado. Isso lá em 2022. Então ele devia estar cumprindo a pena já há 2 anos. Mas só agora ele foi encontrado e, graças a Deus, preso. Põe a reportagem no Cidade. Foi com um semblante tranquilo que esse homem, condenado a 20 anos de prisão por homicídio, recebeu a polícia e foi colocado na viatura. Otílio Silva Neto, de 40 anos, que estava foragido da justiça desde 2022, foi encontrado nesta casa do bairro Cerâmica, em Muriaé, na Zona da Mata. Otílio é acusado de envolvimento no assassinato de Marco Aurélio da Silva, o Marcos do Santana, de 36 anos, em abril de 2016. Hoje a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa deu cumprimento ao mandado de prisão em razão de uma condenação de 20 anos pela morte de um indivíduo ao cunhado de Marcos do Santana. Esse suspeito, ele foi condenado a essa pena. Ele é um suspeito de 40 anos, se encontrava no bairro Cerâmica, aqui em Muriaé. O homem foi pego de surpresa enquanto os policiais civis cumpriam uma ordem judicial na casa onde ele estava escondido. Não houve resistência. Durante o cumprimento a uma busca em sua residência, foi também dado cumprimento a essa ordem de prisão. As investigações apontaram que Otílio articulou a morte de Marco Aurélio. Ele é quem teria contratado um rapaz de 29 anos para cometer o assassinato. Um terceiro envolvido teria ficado por conta de monitorar a rotina da vítima e repassar as informações ao executor. Marcos do Santana foi morto a tiros na noite do dia 3 de abril daquele ano, dentro de uma padaria no bairro onde ele morava. Testemunhas relataram que a vítima fazia um pedido no balcão quando foi surpreendida e atingida por 6 disparos. 3 meses após o assassinato, o principal suspeito do crime foi morto pela Polícia Civil. No dia 4 de julho daquele ano, Lafayette Luiz Lima Pereira, de 29 anos, foi abordado na rodoviária de Muriaé, quando tentava embarcar em um ônibus para fugir da cidade. O homem teria tentado tomar a arma de um dos policiais, que reagiu e atirou no criminoso. Dias depois, o suspeito de ser o vigia foi preso. O julgamento dele aconteceu no dia 17 de fevereiro de 2022. Otílio, que ainda não havia sido encontrado, também foi julgado nesse mesmo dia. Após 15 horas de júri, apenas o acusado de ser o mandante da morte de Marco Aurélio foi condenado. 2 anos e 2 meses depois, enfim, ele vai parar na cadeia para cumprir a pena de 20 anos em regime fechado. Agora ele será encaminhado ao sistema prisional para o cumprimento da sua pena. Bom, nada mais justo, né? Nós não esperávamos nada menos que isso. A prisão de um criminoso, mesmo que 8 anos depois do crime. Eu já falei aqui várias vezes sobre isso. O cara, quando ele está condenado, quando ele comete algum crime dessa gravidade, dessa magnitude, ele pode ir para onde ele quiser, ele pode mudar de cidade, mudar de país, mudar de planeta. Nós temos em Minas Gerais a polícia mais séria desse Brasil, tanto civil quanto militar. Nós temos aqui em Minas Gerais. Pode demorar,
Pode, em algumas situações, a gente fazer algumas críticas aqui, dar uma cobrada, mas na maioria das vezes a polícia funciona e muito bem. E tá aí, ó. Descobriram que o cidadão estava lá, foram até ele, buscaram e levaram para trás das grades. Muito bom. Parabéns a toda a equipe do Dr. Gleidson, lá da cidade de Muriaé. E eu quero agradecer a Mariere, lá do Interligado Muriaé, nossa parceira também, que nos cedeu boa parte do material que foi colocado no ar nessa reportagem aqui. Mariere, um abraço para você, obrigado pela parceria, viu? É sempre importante ter pessoas assim que se preocupam com o alcance da notícia, né? Outras coisas não importam, nessas horas de notícia, de fatos dessa forma, a gente tem que se preocupar com onde a notícia vai chegar, onde o trabalho da gente vai chegar, quantas pessoas nós vamos informar, quantas pessoas nós vamos ajudar com o nosso jornalismo. Isso é o mais importante.